Oi, meu nome é Matheus, eu sou do segundo período da farmácia da UFJF e eu vou falar sobre a mecânica dos fluidos. Um tópico importante sobre a mecânica dos fluidos são sistemas newtonianos. Quando a gente analisa um sistema, um recipiente, um tubo, por exemplo, e a gente adiciona um líquido ali, a gente consegue observar que a velocidade de escoamento do líquido ela não é uniforme. A velocidade de escoamento do líquido onde ela está em contato com o recipiente ela é menor do que a velocidade onde não está, do centro. Isso acontece porque as moléculas do líquido interagem com a parede do nosso recipiente. E essa interação acaba diminuindo a velocidade do escoamento ali. Então essa taxa de variação de velocidade ela é chamada de gradiente de cisalhamento. Outra variável importante é a tensão de cisalhamento. Quando a gente pensa assim, em duas camadas de moléculas, uma sobre a outra, por exemplo, aqui é uma camada de molécula que está em contato com o recipiente e aqui é outra que não está. Vai acontecer um deslocamento entre elas, porque a velocidade dessa daqui, que é em contato, é menor do que a outra que não está em contato. Então acontece um deslocamento entre elas. E esse deslocamento a gente tem que aplicar uma força. Essa força, então, é a chamada de tensão de cisalhamento, onde a força é inversamente proporcional à área. Então, tendo essas duas variáveis em mente, a tensão e o gradiente de cisalhamento, é que a gente tem um conceito de fluido newtoniano, onde as duas variáveis são proporcionais. Mas essa proporcionalidade não era interessante, precisava de chegar numa igualdade. E para chegar nessa igualdade foi adicionado uma constante, a constante de viscosidade. A viscosidade ela é definida como a resistência ao escoamento. Ela é o inverso da fluidez. A viscosidade ela é aferida por um viscosímetro, em que ela mede a facilidade com que o líquido flui através de tubos capilares com dois raios concêntricos, um maior e um menor. Então, o líquido ele pode assumir duas formas, não só dentro de um viscosímetro, mas em qualquer lugar. A primeira forma ela pode ser um fluxo lamelar ou fluxo laminar, que é quando as moléculas elas têm uma velocidade uniforme. A força de fricção ou a força de atrito ela é balanceada com a força para baixo. As partículas do líquido elas se movem paralelamente e a velocidade cresce de modo regular, sendo mínima nas extremidades, por estar em contato com o tubo, com o recipiente, e maior no centro. E quando o fluido ele não obedece essas condições, ela é chamada de fluxo turbulento, onde as moléculas elas estão desorientadas, cada molécula vai para um lado, ela continua correndo, continua fluida, mas não está uniforme, as moléculas estão desorientadas. Tá bom? Enfim. E a viscosidade ela pode diminuir com a temperatura. E uma interpretação, ela sugere que isso acontece porque os líquidos é como se eles tivessem espaços vazios entre as moléculas. E as moléculas, elas percorrem dentro desses espaços vazios. Mas ela precisa de uma energia para superar a repulsão das moléculas. Então, quando a gente aquece, a gente dá energia de ativação para elas. E com a energia necessária, as moléculas conseguem passar no meio desses vazios mais facilmente. Então, por isso que quando a gente aquece um líquido, a viscosidade dele diminui. Porque ela consegue passar mais facilmente dentro desses espaços. E o último tópico importante sobre a mecânica dos fluidos é sobre a tensão superficial. A tensão superficial, então, quando a gente analisa um sistema aberto, e a gente tem um líquido ali dentro, está acontecendo interações intermoleculares entre as moléculas. Por exemplo, a água está acontecendo interações intermoleculares entre as moléculas da água. E na camada mais superficial, a camada mais superior, tem as forças intermoleculares ali acontecendo, mas superiormente a ela não tem outras moléculas de água, não tem a mesma molécula ali em cima. Então essa diferença essa ausência de moléculas iguais gera uma tensão superficial. E essa tensão superficial é o que faz com que, por exemplo, insetos pequenos, mosquitos, elas conseguem meio que andar sobre as águas. As águas elas andam em cima dessa tensão superficial, que deixa com que eles não afundem. Quando a gente vai nadar, por exemplo, e bate com o peito aberto assim, na água, que sente dor, é porque tem essa dificuldade de quebrar essas interações ali por causa dessa diferença. E quando a superfície de um líquido se expande, as moléculas que estavam na região interior são trazidas para o exterior. Isso acontece na intenção de neutralizar as forças atrativas entre essas moléculas vizinhas. Isso então explica a tendência dos líquidos em minimizar a sua área superficial.